mais um podcast da Papelaria Pod, desta vez com uma convidada muito especial, que é a Telma. A Telma já vai explicar um bocadinho o que é que ela faz e eu acho que a Telma vos vai dar dicas preciosas para vocês, para o regresso às aulas dos vossos filhos. Bem-vindo ao primeiro podcast de papelaria em Portugal, que vai levar-te numa viagem a este mundo maravilhoso, onde se passa da ideia à ação. Eu sou a Susana Pedrosa, consultora de papelaria há mais de 20 anos e trago-te quinzenalmente às quintas-feiras histórias, entrevistas e informações sobre este tema. Telma, bem-vinda. É a primeira Obrigada, convidada Sara. do nosso podcast, a Papelaria Pod. Atenção, isto é uma honra. Primeira, está bem, está, mas pronto. Claro que sim, é uma honra e desde já agradeço. Agradeço realmente por ter tido este privilégio de vir aqui e ser a primeira pessoa a poder então expor um bocadinho de todo o conhecimento desta área, porque acho que são áreas que realmente podem ser uma mais-valia em conjugação, podermos combinar tudo o que é, no fundo, o estético, não é? A parte bonita, com toda aquela questão de a parte mais da saúde. Pegando nestas tuas palavras, explica-nos então o que é que tu fazes e qual é a tua profissão. Ok, então é assim, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, é verdade, 20 anos, e nestes 20 anos de carreira tenho vindo a fazer uma série de formações, especializações, nomeadamente sou formada também em medicina chinesa, acupuntura e fitoterapia através da escola do Pedro Choi, sou formadora, já há 12 anos também, e é uma área que eu também adoro a partilhar um bocadinho do nosso conhecimento, acho que isto é também muito importante, mas essencialmente tenho-me focado principalmente na especialização na área da musculoesquelética. Isto porquê? Porque a área da musculoesquelética é uma área em que realmente cada vez mais nós vemos que temos que atuar na prevenção. Isto porquê? Porque sempre que nós temos uma patologia, não é? Nós temos que ir ao fundo da patologia e tentar perceber o porquê da patologia. E isso faz com que nós cada vez nos tentemos especializar mais, daí que nós também já temos agora a área de ecografia, nós já fazemos até na clínica, eu trabalho na Just Physio, e a Just Physio cada vez mais está-se a especializar nesta área muito, muito específica da musculoesquelética, onde nós fazemos então a parte da ecografia, fazemos alguma avaliação nossa com a ecografia, já fazemos procedimentos ecoguiados também na área da medicina desportiva e não só. Mas isto tudo para dizer essencialmente que cada vez mais nestas áreas de intervenção nós vamos percebendo que é essencial nós atuarmos na prevenção de determinadas patologias, porque a grande maioria das patologias vem associadas a alterações posturais, que cada vez mais vão surgindo no decorrer do dia a dia, não é? Seja a nível profissional, até mesmo já muito cedo, cada vez mais os adolescentes vão nos trazendo patologias que não era tão comum há uns anos atrás, não é? Que eu digo isto, em 20 anos já vi muita coisa e cada vez vou-me apercebendo mais destas situações, vamos tendo não só por lesões desportivas, que isso seria o normal, mas lá está, ainda assim pode-se prevenir sempre em todos os aspectos, em várias situações, mas essencialmente o adolescente comum, as crianças até mais novinhas, cada vez já vão surgindo com a chamada dor nas costas, que os pais já referem, o que não era comum há uns anos atrás. E porquê que achas que isso está a começar a acontecer, Telma? Porque tem muito a ver com o nosso... A nossa sociedade foi criando determinadas situações que obrigam a que as crianças cada vez mais estejam expostas a determinadas alterações posturais, lá está, nomeadamente até na escola, a forma como estão sentados, as próprias secretárias às vezes não são adaptadas ao tamanho das crianças, depois temos os telemóveis. E os tablets? E os tablets, não é? Os computadores. Que cada vez mais existe aquela postura de estar a olhar para baixo, o que vai acentuando cada vez mais
a retificação da curvatura cervical, e isto vai trazendo uma série de outros problemas. Portanto, pode começar por aí, mas isto depois juntando a uma série de outros maus hábitos do dia a dia, vai-se agravando e vai-se criando aqui uma série de complicações. Complicações essas que depois mais tarde vão se transformar numa patologia, não é? De que forma é que nós podemos prevenir utilizando a mochila adequada? Porque é para isso Sim. que a Telma está aqui, para vos ajudar a escolher a mochila adequada para os vossos filhos. Sim, ainda assim, lá está, além do telemóvel e de todas estas situações que nós fomos criando agora, nesta fase nesta altura, exatamente, portanto, a mochila é realmente fundamental. O peso da mochila, quando se fala no peso, não é só o peso da mochila, é adaptar a mochila à criança. Temos que adaptar sempre, seja para a primária, seja para a preparatória, para o secundário. As mochilas têm que ser adaptadas à idade da criança e ao tamanho, ao próprio peso da criança. Tudo isso tem que ser adaptado. Portanto, eu acho que é logo algo onde nós podemos intervir, não é? Não só alertarmos para corrigir a postura, como o próprio dia-a-dia deles tem que ter também já algum auxílio para que não comecem logo a praticar as más posturas desde que saem de casa de manhã. E como é que nós, em relação ao tamanho da criança, que conselho é que tu podes dar aos pais para eles determinarem qual é o tamanho adequado da mochila? Vamos começar por aí, porque eu sei que há uma série de pontos que vamos percorrer. Há uma série de Vamos começar já pelo tamanho. Falando do tamanho da mochila, a mochila nunca pode ficar acima dos ombros da criança, nem deve ficar abaixo da cintura. Portanto, até deve ficar um nadinho acima, vamos falar de 3, 4 centímetros acima da cintura. Claro que isto é um desafio para as crianças que vão para a primária, não é? Logo no primeiro ano, são pequeninos, portanto, às vezes é um desafio encontrar a mochila ideal. Mas ainda assim consegue-se ajustar, consegue-se efetivamente ajustar. Além do tamanho, também temos que ver a largura da própria mochila nunca pode ser superior à largura do tronco da criança, isso também é importante. O facto da mochila deve ser bem almofadada, não só nas alças da mochila, como também na parte de trás, deve ser bem almofadada. Além disso, temos que falar também da parte dos compartimentos, que é extremamente importante uma mochila com alguns compartimentos para fazer uma boa distribuição do peso, não é? Até porque o que é que acontece? Nós temos que saber arrumar uma mochila, que eu acho que também era algo Vamos falar um bocadinho sobre isso, que é muito interessante essa história de arrumar a mochila, porque há um método para distribuir o peso pela mochila. Toda a gente arruma corretamente a mochila. Exatamente. O que também depois vai dar uma má distribuição de peso e, mais uma vez, obriga às alterações posturais, porque já existem uma série de estudos, já desde 97 e agora em 2017 houve outra revisão do estudo, já de Pascoe. Ele já tinha feito um estudo onde se verificava efetivamente que crianças entre os 10 e os 13 anos que usassem um peso superior a 17% do peso da própria criança, não é? O que é que acontece? E iria fazer com que havia ali uma alteração do ângulo crânio-vertebral, portanto, notava-se que havia uma retificação da cervical e um aumento da curvatura dorsal, ou seja, a projeção da cabeça para a frente e a projeção dos ombros com a rotação interna dos mesmos. Quais são as consequências dessa postura? Esta postura mais tarde vai levar, além de hipercifoses, não é? Que depois vai obrigar... O que é uma hipercifose? Uma cifose, no fundo, é um aumento da curvatura dorsal, okay, não é? Certo. Que é mesmo aquela postura que nós chamamos a postura de relaxado. Certo. Parece que eles têm sempre a cabeça para a frente e os ombros também projetados à frente. Tudo isso vai dar imensas dores, não só a nível dos ombros, como também a nível da cervical, da dorsal e não só a própria lombar,
muitas vezes também retifica ou então até aumenta a curvatura, não é? E faz com que o próprio core, portanto, todos os músculos da zona abdominal acabam por criar alguma fraqueza. Fraqueza é essa que faz com que aumente também a curvatura atrás. E depois aparece aquela barriguinha também Exatamente, estética, que também, portanto, que as meninas não gostam. que as meninas não há gostam, ninguém que goste, não é? que é aquela barriga dos idosos, não é? Que nós não Exatamente. temos tempo de lá chegar, não é? Sim, sim, Não é sim. preciso termos essa Portanto, barriga. vamos afastar Exato. completamente Pronto, qualquer... isso é um sintoma. Sim, 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 sim. Mais tarde, claro, que com algum mau uso da mochila durante alguns anos, e isto sem falar no mau uso de usar a mochila só no apoio. Mochila só no apoio. Mas isso então parece-me que essa tendência já está a começar sim. a ser disseminada. É Já não há, que- já não se vê tanto. Ou estou enganada? Isso ainda se vê. Ainda se vê. Eu ainda vejo algumas situações dessas. Mas lá está. Se calhar até já se vai tendo alguma sensibilidade para este assunto e cada vez mais vão usando a mochila bilateralmente com as duas alças colocadas. Lá está, mesmo para uma boa distribuição de peso, e se calhar próprios notam que não têm tanta dor na coluna, não é? Porque usar a mochila só de um lado, ao fim de um bocado, além da dor no ombro, vai ser, porque isto aumenta muito a curvatura no fundo, Da lombar. pode levar a uma escoliose mesmo. Quando nós usamos E a só de um escoliose é uma coisa grave. A escoliose é uma coisa ainda Muito mais grave, que às vezes é só com cirurgia que se corrige. Exatamente. Certo? Não é Essas normalmente não são as escolioses posturais. Com cirurgia tem que ser as escolioses congénitas. Congénitas, que mas já ainda nascem, assim, sim. nós temos que prevenir, mesmo nesses casos, tem que usar uma mochila adequada. E esses Claro. então têm Esses que então, claro. ter tudo Isso- como deve ser para não... Convém mesmo consultar mesmo um ortopedista Sim, sim, sim. quando há esse tipo Exatamente. de problemas. Nesses casos, pronto, aí Esses estamos a casos. falar de um caso extremo, mas a longo prazo, uma alteração postural pode levar a uma escoliose postural, não é? Que é um desvio lateral da coluna. E que provoca Pode dores, acontecer. que provoca Exatamente. até dores de cabeça. Dor de cabeça, exatamente. Até quedas. Há muitas quedas. Existem estudos. Destes estudos que eu estava a falar, quando fizeram uma revisão, houve realmente um grupo de estudo que verificou que crianças que usavam a mochila demasiado pesada, não é? Que ao longo do tempo, claro que depois existem as tais compensações musculares e a própria degeneração óssea, não é? E daí criar o tal desvio lateral, e isto obriga a que haja mais quedas também. Porquê? Porque toda esta alteração postural muitas vezes até vai mexer com o próprio globo ocular. E isto ainda falando, mas isso será para outras fases. Existem médicos que até associam as alterações posturais a muitas situações. Dislexias. Exatamente, às dislexias. Dislexias, sim. Muitas faz vezes sentido. está associado, porquê? Porque às vezes basta, lá está, mesmo com lentes prismáticas e tudo mais, para alinhar o globo ocular e com isto tudo fazermos uma boa correção postural. Isso aí já é um trabalho de oftalmologia, com fisioterapia, e aí consegue-se um bom resultado a esse nível. Isso é para outro Sim, programa. sim, porque exatamente. por fatores da minha vida privada, mas também não me importa de um dia partilhar convosco, eu conheço muito bem essa área, esse campo que é fascinante, mas Sim. prometo que fica para um próximo podcast. Quem sabe um podcast mesmo da Just Physio a falar nisso. Exato, Telma, lanço-te aqui o desafio. exato, ok. Se começares a fazer podcasts, porque acho que sim, essa área é muito interessante. Sim. Mas que também E temos de passa ser informados. muito, Sim, mas cada que vez também mais. passa pelo uso correto da Exatamente. mochila e da mochila pelo excesso correta. de peso, principalmente, pela forma como lá está, como é usada, tudo isso faz parte, porque já falámos aqui de várias situações do tamanho da mochila, da forma como deve ser usada, mas o peso também é extremamente importante. E tendo em conta isso, como é que se deve arrumar a mochila? Porque há um procedimento. Exatamente. Podes falar um bocadinho? Claro que sim. A mochila, segundo os estudos, não se deve ultrapassar os 15% do peso da criança, não é? Mas, garantindo realmente que estamos a jogar pelo seguro, podemos falar nos 10%. Porque mais ou menos isso vai sempre oscilar um pouco. Portanto, se conseguirmos, para fazer as contas mais facilmente, podemos pensar numa criança com 40 kg. Se tem 40 kg, vamos fazer o quê? 4, 5 kg no máximo. Porque a mochila deve ser várias vezes pesada. Nós às vezes, pesar uma mochila. Claro que sim. Criança, antes de sair de casa, pesamos a mochila.
é importante. Isto está uma dica da É Telma. importante. E em relação à arrumação da mochila, o que é que nós devemos fazer? Portanto, a mochila tem que ficar com tudo o que seja maior e mais pesado na parte de trás do compartimento e depois vamos arrumando tudo o que é mais pequenino e mais leve para a parte da frente. Portanto, tem que haver aqui no fundo, uma forma muito organizada de distribuir o peso para que depois não haja oscilações do peso quando se está a andar. Porque quando nós estamos a andar, todos nós já fomos fazer uma caminhada com uma mochila às costas e aí nós verificamos realmente que quando vai ali a oscilar, parece que vai a bater nas costas. Imaginem que põem os cadernos mais pequeninos na parte de trás da mochila, não é? Junto às costas. E depois os maiores ficam na parte da frente. Claro que quando nós andamos, ele vai oscilar. Exato. E vão andar ali a bater contra as... Isto não é confortável. Não é confortável, não. Não é confortável e às vezes ao fim de algum tempo até parece que está mais pesado, porque estamos a sentir o que ali está, não é? Não é uma coisa natural. Exatamente, não é natural. Daí que acho que devia de alertar os pais para que verificassem sempre as mochilas à noite ou de manhã, antes de sair de casa, para ver como é que estava distribuído e ensinar-los a fazer essa distribuição. Muito importante. Só aí é também muito importante. Porque eles são muito autónomos. Exatamente. Eles quando vão para a escola, logo no primeiro ano, eles querem fazer tudo sozinhos, não é? Isso é ótimo. Isso é ótimo. E também com o estilo de vida que nós temos, com a aceleração que nós temos, para nós é um descanso. Se eles fizerem sozinhos, maravilha. Sim. Mas têm que ser bem educados a fazê-lo. Telma, e qual é a tua opinião em relação às rodinhas? As mochilas de rodinhas. Sim, as mochilas de rodinhas. Sim. Portanto, os trolleys, eu não digo que existem muitos mitos e alguns que dizem que foi a pior coisa que inventaram porque, no fundo, associam mais peso à mochila. Não quer dizer que, tudo bem, é mais um pouco de peso, só que se nós tivermos esta consciência deste peso mínimo que devemos de usar, o que é que acontece? Nós podemos verificar o seguinte, se calhar os trolleys para as crianças que vão para a primária é muito mais fácil, não é? Até porque nós estamos aqui a jogar um bocadinho com esta questão do tamanho da mochila. Eles são pequeninos, eles não andam muito tempo com as mochilas, Exato. não é? Logo aí, um trolley será, se calhar, o mais indicado para uma criança pequenina, que entrou agora na primária. Exatamente. Aí faz todo sentido. E eles gostam. Exatamente. Também é são os que mais gostam. Depois, quando entramos na outra fase, vamos para a preparatória. Já ninguém gosta de andar com os trolleys. E se calhar também já não se justifica tanto. Já não se justifica a menos tanto. que o pediatra, e eu tenho aqui situações, Exatamente. enquanto consultora de papelaria, tenho aqui algumas situações em que os pediatras recomendam mesmo e os meninos têm que ir, mas isso são os tais casos extremos, pronto. Mas sim, eles já não gostam tanto. Mas já não gostam tanto. E ainda assim, lá está, se for por pequenos períodos, se for em terreno plano, faz sentido que se use o trolley. Agora, uma criança que tenha que andar num terreno irregular ou subir muitas escadas, não faz sentido. Eu não recomendo também, eu própria aqui. Okay. Ainda ontem deixei de vender umas rodinhas a uma cliente porque ela me disse que a filha ia subir escadas e eu disse logo, então olha, eu não lhe recomendo mesmo. Ela vai ter que carregar à mão e vai ser muito pior. E isso é para isso que nós estamos cá. Claro. E vou só aqui fazer um parênteses, se nos estás a ouvir, nós também estamos no YouTube, também nos podes ver e através do nosso canal do YouTube procuras por Papelaria Jolai e podes nos ver caso nos estejas só a ouvir numa plataforma só audível. Sim, Telma, em relação aos trolleys eu também tenho essa consciência, sou a primeira a aconselhar os pais a não comprar mochila com trolley quando têm que subir escadas, porque depois o que é que eles vão fazer? Telma, uma coisa que não devem mesmo fazer, explica lá. Claro que sim, o que é que acontece? Neste caso, eles acabam por agarrar na mão e vão usar só um dos lados, o esforço vai ser muito maior, claro, não é? E aí sim, podem surgir então as tais lesões no ombro, a dor no ombro, porquê? Porque é um esforço demasiado só para um lado, ou seja, isto ainda consegue ser pior do que a própria mochila só usada com uma alça. É como carregar os pesos só numa mão quando nós vamos às compras, não é de todo recomendado, e é um bocadinho transpor isso para o uso da mochila, portanto, trolleys, sim, terrenos planos e não ter que subir escadas. E para crianças pequeninas, porque ajuda na questão
do tamanho da mochila. Exatamente, não é? E do ajuda peso, muito e do na peso. questão do tamanho da mochila. Aí será o mais adequado, Sim. e até porque eles depois deixam mochila na sala de aula. Exato. Enquanto que depois temos, porque não transitam de sala. Depois nós temos as crianças da preparatória. Já há transição de sala na maior parte das escolas. Logo aí, se calhar, faz mais sentido não usar o trolley e usar uma mochila adequada. Mas aí, como já temos uma maior altura, já conseguimos adaptar melhor a mochila. Já é não mais fácil. Já é muito mais fácil. Eu acho que é muito importante consultar um especialista quando se tem dúvidas, mas também é muito importante consultar uma papelaria de confiança que tenha muitos anos de experiência, que já tenha trabalhado com imensas crianças e que se interesse por este tema. Nós estamos aqui na Papelaria Jolai para te ajudar, mas também no online, se quiseres tirar alguma dúvida, podes sempre falar connosco, manda-nos uma mensagem que eu estou cá para te ajudar sempre. E a Telma também. A Just Physio, no que for preciso, a Just Physio pode ajudar, claro que sim. É claro isso mesmo. Sim. Telma, tendo em conta tudo isto, que acho que já percorremos os pontos todos, ou ainda queres falar de algum ponto que não tínhamos falado? Eu acho que já falámos de todos os pontos. Há apenas um ponto que é, lá está, nos adolescentes, que além de um bom acondicionamento do material na mochila, que também deve ser feito, e de voltarmos a falar na questão da mochila com as alças bem almofadadas, a parte de trás bem almofadada, ainda há a questão do cinto que une as duas fitas, não é? Isto sim. seria perfeito. Sim. Claro que ninguém gosta de usar, mas um dia que usem, vão sentir a diferença. Nós temos tido aqui algumas mochilas com essa. Portanto, é um cinto que aperta a mochila à barriga, exato. Não é? Que é para distribuir melhor o peso, não é, Telma? Sim, isso. Sim, é isso mesmo. Acontece que, efetivamente, não são as mochilas que mais se vendem, porque eles depois não gostam. Pois, e depois também tem outra coisa. No inverno, com os casacos... Sim, não dá. Ficam muito já têm muita roupa e depois o cinto não é muito prático. Também há aí essa questão. No entanto, se vocês puderem escolher uma mochila que tenha um cinto à frente, o peso vai ficar muito mais bem distribuído e ajuda imenso. Mas pronto, com todos estes aspectos que tu também já sabes, porque também já fazes há imensos anos e consegues verificar realmente tudo o que dizem. O que também podemos aconselhar é claro que mesmo os adolescentes ou até mesmo no secundário, além de verificarem que têm também que cumprir aqueles 10 a 15% do peso total deles na mochila, o que é que deve de acontecer? Sempre que possam, pousem a mochila. Não usem a mochila sempre às costas. Acho que é extremamente importante. Mas é um excelente conselho, não Telma. Não há necessidade de... Às vezes estão na fila e estão com a mochila às costas. Não há necessidade. Pousem a mochila. Excelente conselho. As mochilas... E usem cacifros, sempre que possível. Os cacifros, mas isso é algo que acho que também se devia sensibilizar nas escolas, embora às vezes eu sei que é complicado, mas quer os professores... quer as direções das escolas também deviam de apostar um pouco mais nisso, não é? Apostar um bocadinho mais nos cacifos, às vezes até um vão de escadas, dá para colocar lá uma série de cacifos e era ótimo porque assim conseguiam deixar lá os cadernos, os livros do dia a dia e traziam para casa simplesmente um caderno para trabalhos de casa, exatamente, algo do género, tentar adaptar de maneira que não sejam tão subcarregados com esta situação das mochilas demasiado pesadas. Até porque os livros e aprender é uma coisa maravilhosa. Claro que sim. E toda a vida se aprendeu através dos livros. Os livros e o peso dos livros não é, a meu ver, um demónio. Sem dúvida. Tem que ser usado com consciência e... Eu também continuo a apostar nos livros. Eu acho que são maravilhosos. Acho que mesmo aquela questão de temos um PDF, vamos ver no computador. Estou a estudar no PowerPoint. Até o meu filho faz isso. Filho, estás no computador, então não vais estudar. Eu estou a estudar, mãe. Sério? Estudar no computador? Ok, tudo bem. Até pela postura, diz lá, Telma. Até pela postura, exatamente. Então não é muito mais fácil estudar por um livro onde ficam corretamente com os cotovelos em cima da mesa? Acho que isto era a postura correta, mesmo que coloquemos um plano inclinado com um livro lá em cima. Um leitoril, que é uma coisa que se vende. Eu passo a publicidade, vende-se no IKEA, uns leitorils super. Exatamente. E a pessoa fica com o plano inclinado. Sim. É que, em termos de produtividade, até se memorização, exatamente, é muito melhor. Todos estes pequenos aspectos que nós possamos usar
para auxiliar a nossa postura, se nós estivermos bem, nós conseguimos até estar mais tempo. Sem dúvida. Não é? Sem mais dúvida. tempo e mais concentrados. Sem dúvida. A própria questão da concentração às vezes vem um bocadinho também daí. Vem muito Lá está. daí. Vamos outra vez falar Vamos da falar. postura e Isso da é- isso concentração. vai mesmo ficar para um Isto próximo vai episódio, ficar, é que é isto vai assim. ficar. Não tens hipótese, ó, Telma. Telma, Aqui então, acho posto que sim. isto, eu antes da Telma, antes de nós iniciarmos este podcast, eu lancei um desafio à Telma, que ela aceitou, claro. Disse à Telma para. Nós temos centenas de mochilas aqui e eu Exato. pedi à Telma para dar uma volta e escolher um modelo de mochila para uma criança que fosse para o primeiro ano. Porquê para o primeiro ano? Porque para mim é o ano escolar mais difícil de escolher a mochila e onde temos que ser mais rigorosos porque eles são muito pequeninos, não é? Todos eles são pequeninos mesmo, pronto. E eu pedi à Telma e a Telma escolheu. Eu acho que ela escolheu mesmo muito bem e ela escolheu exatamente a mochila que eu também escolheria. Telma, queres mostrar? Sim, claro Então, que sim. ela escolheu esta mochila Então, da Guts. A esta Guts é uma mochila. mala, só dizer que é uma marca portuguesa. Isto é importante. Força, Telma. Pronto, então aqui escolhi esta mochila porque além de ser linda, não é? Que eu acho que também nós temos que ver esta parte, não é? Esta parte estética. Ela tem as duas alças da mochila, são bastante acolchoadas, portanto são ótimas. Tem aqui uma divisão de cerca de 4 cm, que é o ideal, não é? Porque nós vamos ter que adaptar a mochila, tem estas fitas precisamente para fazer a adaptação depois ao corpo da criança, não é? Lá está, não pode ficar acima dos ombros e tem que bater aqui em baixo ao nível de 4 cm acima da linha da cintura. Portanto, isto é regulável, o que é excelente. Além disso, temos também aqui a parte de trás, além de um compartimentozinho posterior, porque temos aqui um compartimentozinho, ela também é toda acolchoada, o que é ótimo para o conforto da criança. Depois, cá dentro também tem acho que até dá para levar aqui até uns dossiês, porque ela até é bastante espaçosa, tem aqui bastante espaço e ainda temos mais um compartimento à frente. Pronto, temos o compartimentozinho, onde pode levar até os lápis de cor ou algo para não ir a bater lá atrás, portanto, lá está pela tal distribuição do peso, não é? Tudo o que é maior fica encostado à coluna da criança e depois vamos verificando consoante os tamanhos e os pesos, tudo para a frente. E depois temos ainda aqui, na lateral, lá está para colocar a garrafinha de água, que é essencial, hidratação. Temos que sempre, desde muito pequeninos, já começar a instituir esta necessidade. Temos que hidratar, beber bastante a água, portanto, aqui para colocar o cantilzinho, que também está ótimo. Depois temos a versão de menino. Esta é a versão de menina. Para não mostrarmos só as coisas de meninas, Claro, porque nós somos meninas, mas também temos. Meninas é o que Há vários puxa o modelos. olho, não é? Claro. Mas temos aqui também o modelo de menina, aqui com o dinossauro, que todos eles adoram dinossauros. Que eu também acho super giro. E a mesma coisa, aqui as alças acolchoadas, a parte de trás também, aqui com esta divisóriazinha. Portanto, acho que esta mochila seria mesmo o ideal. Portanto, pronto, é só um conselho, mas Sim, claro que... sim, nós temos outros modelos cá. Sim, há aqui modelos espetaculares, há aqui outros também muito bonitos. Se tiverem dúvidas e se precisarem de algum aconselhamento, passem por cá. Não deixem de ir também a paperandarte.pt. Nós também temos lá, as nossas mochilas estão lá também à venda. Todas as mochilas que nós temos na papelaria Jolai já deram provas, são marcas que já deram provas que são muito duráveis e são todas elas muito boas e todas elas eu aconselho e todas eu colocaria num filho meu. Eu tenho 2 filhos, um já tem 19 anos, tenho a menina com 8 anos e posso-vos dizer que eu como mãe sou muito atenta a isso, mas também trato os filhos de todos os meus clientes como se fossem para mim. O que eu não quero para mim, eu também não quero para os meus clientes. Eu tenho a certeza que eu dou o meu melhor para ajudar os pais a escolherem uma boa mochila. Já aconteceu e acontece muitas vezes,
as crianças querem levar uma mochila e eu perceber que não é a mochila adequada e eu conseguir dar a volta para que a criança opte por uma outra mochila, que essa sim é a mochila ideal para ela. Porque muitas vezes as crianças querem levar a mochila da moda, do desenho animado, e eu percebo perfeitamente que não é que a mochila não seja boa, mas não é adequada para aquela criança, por este motivo ou por aquele, e eu procuro também sempre aconselhar. Telma, muito obrigada. Obrigada, Olha, eu, eu Sana. adorei. Este bocadinho. Eu também. Muito bom. Foi muito bom. Já sabem, se nos estiverem a ouvir, passem pelo nosso canal do YouTube também para conhecerem a Telma e para verem também as nossas mochilas, para verem daquilo que nós estamos a falar. Da minha parte, muito obrigada por teres assistido. Espero que este conteúdo tenha sido útil. Se foi útil, coloca um gosto, subscreve o nosso canal, faz um comentário e já sabes, nós estamos aqui para te ajudar neste regresso às aulas. E até à próxima! Chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigada por teres estado desse lado. Se te interessas por este tema, coloca um like, subscreve o nosso canal e não deixes de passar pela paperandartes.pt ou vem à papelaria Jolai na Malveira para nos conheceres pessoalmente.